Então, eu quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor. Eu, desde já, quero dizer o seguinte, que essa aula ela vai ficar gravada. Depois, no decorrer dessa semana, eu disponibilizo para vocês. E só para ficar aqui um registro, quando você for ouvir a nossa próxima aula, hoje a gente vai tratar sobre o capítulo 8 de Daniel e o capítulo 9. Na semana passada, a gente falou sobre, desde o capítulo 3 até o 7, mas houve aquele probleminha da aula não ter ficado gravado, então eu regravei ela e deixei o capítulo 7 para vocês, tá? Com todas as conexões que a gente fez. Hoje nós vamos trabalhar aqui em 2 capítulos, e nós vamos ler os dois, que é o capítulo 8 e o capítulo 9. Então, na primeira parte da nossa aula, a gente vai falar sobre o capítulo 8 de Daniel e a visão do carneiro e do bode. E essa aula, eu vou dizer para vocês aqui, é talvez um dos capítulos mais difíceis do livro de Daniel, o capítulo 8. E esse capítulo 8, ele está ligado à revelação do capítulo 11, porque o capítulo 11 é a mesma revelação, Deus só vai mudar as figuras. Aqui Deus está usando um carneiro e um bode, no capítulo 11 Deus vai usar a batalha entre o rei do norte e o rei do sul, mas são os mesmos reinos, os mesmos personagens, tá? Então, o que eu quero começar a mostrar para vocês hoje, no capítulo 8, é que tem muitas revelações, mas o grande detalhe de tudo isso que a gente vai ler é que Deus está tratando com sombras e realidades, o que eu venho dizendo para vocês desde a primeira aula. O que são sombras e realidades? Deus usa figuras para revelar o que ele vai fazer no tempo do fim. Então, eu vou tentar demonstrar para vocês o seguinte. Sabe quando você passa de noite embaixo de um poste de luz e lá você vê basicamente assim, ó, a sua sombra passando do seu lado? Vocês já devem ter visto essa cena, né? Basicamente, a sombra, ela tem o seu formato, o perfil, a silhueta e tudo mais, mas ela não revela todos os detalhes, ela não mostra qual é a cor da pele, a cor do cabelo, ela te dá mais ou menos um parecer, mas não revela todos os detalhes. Porque é uma sombra, a realidade é você, né? Basicamente, na Bíblia, Deus tem trabalhado dessa forma. No Velho Testamento, ele deu várias sombras que vão apontando profeticamente para o que vai acontecer, mas ele vai revelar a realidade no tempo do fim. Então, hoje nós vamos falar sobre Daniel 8 e Daniel 9. Daniel 8, sobre a visão do carneiro e o bode, Daniel 9 sobre a visão das 70 semanas de Daniel, tá bom? Então vamos começar com Daniel 8. Nós vamos fazer toda essa leitura, porque, como eu disse, é um dos capítulos talvez mais difíceis do livro de Daniel. Daniel, ele vai ter uma visão de um carneiro com 2 chifres, sendo um maior do que o outro, e um bode, que vai ter um chifre muito grande, bem no meio dos olhos. Esse bode que vem voando, ele vai quebrar os 2 chifres do carneiro, só que esse chifre do bode, ele vai, no seu auge, na sua força, ele vai ser quebrado, vai dar lugar a outros 4 chifres que vão crescer no lugar dele, e dos 4, dentre um deles vai surgir o chifre pequeno, tá? Eu resumi para vocês o que a gente vai ler, porém eu pretendo ler tudo isso, e eu quero que vocês gravem essa imagem na mente, porque depois da leitura, depois que a gente fizer algumas conexões, a gente volta para esses mapas mentais e eu vou trazer algumas explicações para vocês, tá bom? Então, você que tem a sua Bíblia, quiser abrir junto, é Daniel capítulo 8. Então, eu quero ler com vocês aqui Daniel 8 e a gente vai começar. Eu sempre gosto de deixar aqui 2 ou 3 Bíblias abertas, mas vocês vão ver que a Bíblia que eu estou usando, ela vai se movimentar sempre, tá? Eu vou começar lendo aqui Daniel 8 para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto. E eu deixo as outras Bíblias abertas para a gente poder abrir e fazer as conexões bíblicas. Porque lembrem, a Bíblia ela é como se fosse uma caixa de quebra-cabeças, daquelas de 1000 peças, sabe? Aonde, se você pegar o livro do Apocalipse, é como se Deus tivesse dado para João uma caixa com todas as peças. E a outra caixa, Deus espalhou as pecinhas em todos os profetas. Então, quando você começa a juntar uma pecinha do quebra-cabeça, outra pecinha, elas vão estar todas conectadas e vão montar uma imagem do cenário completo.
Então eu sempre gosto de ver dessa forma. Olha só o que diz Daniel 8, então. Vamos começar a fazer a leitura. No ano terceiro do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive a visão depois daquela que eu tivera no princípio. Vocês lembram que na aula passada a gente falou sobre Daniel, capítulo 3, 4, né? E vocês veem lá que a gente falou sobre Nabucodonosor, a gente falou sobre Belsazar, que foi o outro rei da Babilônia, e que Belsazar ele foi morto justamente no dia que ele usou os utensílios do templo e ele tem aquela visão de uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim, né? Então vocês percebem que Belsazar ele morreu no capítulo 4 de Daniel, se não me falha a memória, né? Acho que é o capítulo 4, sim, de Daniel. Mas você percebeu que ele volta a aparecer aqui no capítulo 8? Por que isso? Porque quando você para analisar, o livro de Daniel, ele não está em ordem sequencial, tá? O livro de Daniel, ele conta primeiro a parte histórica, até chegar ali pelo capítulo 6, e depois do capítulo 7 em diante, Daniel está contando as visões que ele teve no decorrer da história. Então, do 7 em diante, a gente tem as mesmas visões que se referem àqueles capítulos que já tinham passado, tá? Só para vocês entenderem esse contexto, é muito comum vocês estarem lendo no capítulo de Daniel o nome de um rei que já passou lá no princípio, mas ele vai voltar a aparecer porque Daniel está voltando a contar as revelações lá do princípio. Entrou mais uma irmã, né? Acho que foi a Tatiane, né? A paz de Cristo, irmã Tatiane. Então vamos dar sequência à leitura aqui. Diz o seguinte, Daniel 8. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Olai. Então levantei os olhos e vi, e eis diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Olha que interessante o que eu vou mostrar para vocês. Prestem atenção que eu sempre gosto muito de dar destaque aqui na nossa leitura. Aqui, basicamente, Daniel ele está contando a visão que ele teve e ele diz que ele viu um carneiro que tinha um chifre mais alto, maior do que o outro. E ele vai deixar claro no decorrer da leitura que esse chifre mais alto ou maior, ele subiu depois, né, mas se tornou maior. Para vocês terem uma ideia, no decorrer dessa leitura, o próprio Daniel ele vai contar quem é esse carneiro e quem são os 2 chifres. Mas eu vou adiantar aqui para que isso fique gravado já na mente de vocês já possam compreender. Se vocês lembrarem das últimas 2 aulas que a gente teve, na primeira aula a gente falou sobre a estátua de Daniel, né? Vou botar aqui para vocês verem. E eu mostrei para vocês que a estátua de Daniel, ela tinha 2 braços, né? 2 braços e ele fica por cima do outro. O que é isso? Vocês vão lembrar que a estátua de Daniel, a parte dos braços, ela estava apontando para os medos e persas. E sempre que a gente cruza os braços, um sempre fica por cima do outro. É como se Deus estivesse revelando que os persas que vêm depois, eles se tornariam maiores, por isso, um por cima do outro. Mas na estátua isso não fica tão claro. Vai começar a ficar claro na visão do capítulo 7, que a gente estudou na aula passada. Lembra que tinha um urso e ele estava com uma das patas mais alta do que a outra? Na visão do urso, o urso estava apontando para os medos e persas também. Deus só mudou a figura, Deus... No capítulo 2 de Daniel, Deus estava usando uma estátua com metais. No capítulo 7, ele está usando animais. Então, você vê ali o urso, no capítulo 7, que também estava apontando para os medos e persas, e um braço mais alto do que o outro, mostrando que um dos reinos seria mais forte. Agora, aqui, em Daniel 8, Deus está mudando de novo a figura, mas está falando das mesmas coisas. Então, Deus está usando agora a figura de um carneiro e de um bode. E nesse carneiro, que tem 2 chifres, um maior do que o outro, ele está falando dos medos e persas, mas um chifre sendo maior está falando dos persas que se tornariam mais fortes do que os medos ao longo do tempo. Até agora, você vê que isso são
as interpretações que eu estou trazendo, mas mais abaixo, nessa leitura, vocês vão ver que o próprio anjo Gabriel vai revelar essas coisas para Daniel, trazendo essa interpretação que eu estou apresentando para vocês, tá? Mas eu estou fazendo isso, adiantando, só para que vocês que talvez ainda não conhecem, que estão lendo pela primeira vez, ou estão conhecendo pela primeira vez, possam já ir fazendo as conexões e acompanhar tudo isso, tá? Não ficarem perdidos. Então, vamos continuar lendo aqui o versículo 4, para a gente entender o que está sendo dito. É dito aqui, ó. Eu vi que o carneiro, ele dava maradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Por que ele diz que nenhum dos animais podia resistir? Porque, embora o capítulo 8 ele está focando apenas no carneiro e no bode, se a gente somar com o capítulo 7, antes de se levantar os medos e persas, tinha a Babilônia, que também era representada por um animal, que era o leão com asas, mas não pôde resistir quando ele veio, e a Babilônia caiu. Né? Então você vê que ele está fazendo uma associação com os outros capítulos. Então ele diz assim, ó, que ninguém podia resistir a esse carneiro que representava o Império Medo-Persa. Então ele diz assim, ó, nem havia quem pudesse livrar-se do poder. E ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Vamos ver, verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E este bode tinha um chifre notável. Olha como é a descrição, tinha um chifre notável entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Veio, viu a chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Pois não havia força no carneiro para resistir, e o bode lançou por terra e pisou os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode engrandeceu-se sobremaneira, e na sua força quebrou-lhe o grande chifre. Eu quero que vocês prestem atenção nessa descrição. Esse bode, ele tinha um único chifre, grande, forte, insigne, né? E ele vem contra o carneiro e o carneiro com 2 chifres não pôde resistir. Que esse bode, vocês já vão ver daqui a pouco, assim como o carneiro com 2 chifres representava os medos e persas, esse bode peludo com um chifre só, ele representa a Grécia. Então, basicamente, num contexto histórico, isso está mostrando o que aconteceu no Império, a mudança de império entre os gregos, entre os medo-persas para os gregos, quando a Grécia conquista a Média e a Pérsia. Tá? É basicamente isso que Daniel estava vendo, a revelação do que aconteceria no decurso da história. E por que isso é importante, né? Por que você tem que saber disso? Porque você precisa lembrar das últimas 2 aulas que a gente teve, aonde Deus está revelando através do livro de Daniel o que aconteceria com os reinos desse mundo, desde Daniel para frente até os últimos dias, até o tempo do fim. E Deus está revelando o que iria acontecer com os reinos desse mundo. Mais especificamente, a visão que a gente está vendo agora falava de 2 reinos, que eram os Medo-Persas e a Grécia, que foi antes de Jesus, mas que Daniel, mesmo antes de ter visto esses reinos se levantar, Deus já estava revelando e ia deixar essa revelação para o futuro. Então, tudo isso que eu estou contando para vocês é um contexto histórico ainda, mas isso vai ter uma revelação para o tempo do fim, que eu já vou falar para vocês, tá bom? Lu, levanta. Então, eu queria saber, na verdade aqui, você falou do rei do norte e do sul. Que está em Daniel 11, né? Então, é representado por esses 2 bodes ou não? O rei do norte, do qual a gente vai estudar na aula que vem, em Daniel 11, que vai fazer parte da aula que vem, ele vai ser revelado daqui a pouquinho mais abaixo no que a gente vai ler agora. Aí eu vou mostrar para vocês quem é esse rei do norte que vai aparecer em Daniel 11, tá? Eu vou fazer a leitura aqui e eu já vou mostrar para vocês isso que a Lu perguntou, porque essa pergunta é importante. Só para revelar, para vocês entenderem e guardarem, né, no decorrer dessa aula, o rei do norte, que está em Daniel 11,
e que vai aparecer daqui a pouco, mais abaixo nessa leitura, é o personagem que a gente chama popularmente de o anticristo, tá? Mas vamos lá, eu vou ler aqui para vocês e já vou mostrar, então. Vou continuar a leitura, tá? Olha o que é dito aqui, ó. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar surgiram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. Perceberam a narrativa? O bode, ele vence, então, o carneiro com 2 chifres, ou seja, vence os medos e persas, e esse bode, que representa a Grécia, ele tinha um único chifre, só que no auge do seu poder, esse chifre é quebrado e se levantam 4 no lugar desse único chifre. É isso que nós estamos lendo, tá? Então, olha o que é dito aqui, ó, a seguir, ó. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, tá? De um dos 4 chifres surgiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte para o sul, para o ocidente, para a terra gloriosa, tá? Ele cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra, e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército dele, e tirou o sacrifício diário do lugar do santuário e foi deitado por baixo, né? O lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Irmãs, o que a gente acabou de ler aqui? Percebeu que numa narrativa está sendo dito que o bode peludo, ele vai ter um chifre que vai ser quebrado, no lugar dele vão se levantar 4 chifres, e desses 4 chifres, de um deles vai se levantar um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, ele vai se tornar grande contra o sul, contra o oriente, contra a terra gloriosa que está apontando para Jerusalém. E ele vai crescer até atingir os exércitos das estrelas, né? E até contra o príncipe do exército. E ele vai tirar o sacrifício diário que era oferecido no santuário, e vai deitar o santuário abaixo. Quem que é esse chifre pequeno? Esse chifre pequeno é o rei do norte que a Lu acabou de perguntar para nós. Esse chifre pequeno é o mesmo chifre pequeno que a gente estudou na aula passada, que tinha lá, no meio dos 10 chifres, iria surgir um chifre pequeno, tá? Mas eu já vou explicar isso para vocês quando a gente for falar de imagens. Eu vou trazer aqui algumas imagens, alguns mapas mentais e vou explicar tudo isso para vocês. Agora, eu só quero terminar a leitura do capítulo 8 para ambientar vocês no que a gente está falando. Olha o que é dito aqui, ó. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário. Lembra que em Daniel 7 eu disse para vocês que o chifre pequeno ele pisaria os santos e blasfemaria contra Deus, né, que o santuário de Deus seria blasfemado? Aqui em Daniel 8 continua sendo falado a mesma coisa, só que com algumas palavrinhas diferentes. O exército lhe foi entregue e também o sacrifício diário. E por causa das transgressões, deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois, ouvi um santo que falava e disse ao outro santo, aquele que estava, né? Aqui, só para vocês entenderem quem é um santo e o outro santo, Daniel, quando está tendo a visão, ele está vendo como se fosse um rio, o rio Ulai, e ele está vendo um homem no meio do rio, e nas margens do rio ele está vendo 2 santos, né, que é como eles chamavam os anjos que apareciam para ele, de santos. Então Daniel está vendo no meio do rio um que é o filho do homem, é uma figura do próprio Cristo que aparecia no Velho Testamento também, e nas margens do rio ele vê 2 homens, 2 santos. Esses 2 santos, um é dito que é Gabriel, né? Pode ser que o outro fosse Miguel, né? Porque Miguel vai aparecer nos próximos capítulos também. Então, aquele que está no meio do rio, ele vai dar uma ordem a Gabriel para que entregasse a revelação, explicasse para Daniel o que significava isso. Então, aquele que está no meio do rio e que fala, que é como um filho do homem que vai dar ordem, esse era uma figura do próprio Cristo, né? Porque no livro de Daniel, a expressão filho do homem é uma expressão usada para falar do próprio Jesus antes da encarnação, antes dele aparecer para nós. Tá? Do verbo se fazer carne e habitar entre nós. Porque você precisa entender que Jesus ele já existia antes mesmo dele se manifestar, dele vir ao mundo, do verbo encarnar.
né? Ele é desde o princípio. Então ele vem aparecendo muitas vezes no decorrer das Escrituras. Ele é o mesmo anjo do Senhor que apareceu para Moisés na sarça, que acompanhou Moisés no Êxodo, que vai aparecer para o pai de Sansão, que vai aparecer para muitos personagens na história, inclusive aqui para Daniel. Esse, como filho do homem, vai aparecer várias vezes, que é o próprio Jesus aparecendo para Daniel, assim como vai aparecer para João em Apocalipse. Então, esse, como filho do homem, está dando ordem a um dos santos, dizendo, explica para Daniel o que significa essa visão. Então, olha só essa leitura. Tá? É dito aqui, então, depois ouvi um santo que falava e disse ao outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? A visão na qual é entregue o santuário do exército a fim de serem pisadas. Gente, essa pergunta aqui é uma pergunta muito importante e talvez é uma das partes mais difíceis do livro de Daniel. Tá? Eu já vou explicar para vocês, de todo o livro de Daniel, para mim, essa porção é uma das porções um pouquinho mais difíceis, tá? E até vou falar sobre a questão do adventismo, né? Como os adventistas interpretam isso de uma maneira muito equivocada, e que, inclusive, a igreja adventista, ela basicamente surge através desses versículos, né, de Daniel 8. A base da igreja adventista do sétimo dia é Daniel 8, né, e as visões que eles tiveram. Então, vamos lá. Ó. Vamos continuar a leitura. É dito assim, ó. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário, então, será purificado. Então, a pergunta foi, até quando durará a visão desse sacrifício, né? A visão dessa transgressão assoladora, né? Por quê? Porque você vê que Daniel está dizendo assim, ó, que ele viu que esse chifre pequeno, que vai surgir no final de toda essa história, esse chifre pequeno, ele causaria muitas transgressões assoladoras, ele se voltaria contra a Terra Formosa, ele poria abaixo o santuário de Deus, tiraria o sacrifício contínuo, se voltaria não só contra os santos, mas também contra o príncipe desses santos, né, o príncipe do exército dos céus. E aí, um santo pergunta ao outro santo, desses que estavam na visão de Daniel, até quando que vai continuar isso? Até quando que ele vai se voltar contra os santos de Deus, o exército das estrelas? Até quando ele vai se voltar contra o príncipe desse exército? Né? Até quando vai durar essa visão? E aí, um deles responde para o outro, até que se complete 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Tá? Daqui a pouco eu vou botar mapas mentais e a gente vai voltar a falar desses assuntos quando eu terminar a leitura, tá? Mas eu quero que vocês gravem essas nuances, porque isso aqui é muito importante. E essa, para mim, talvez é uma das coisas mais difíceis desse texto. Irmão Tiago, pode falar. Quando fala 2.300 tardes, o que quer dizer 300 tardes? Então, na Bíblia, vocês vão ver, eu ia abordar isso um pouquinho mais depois, quando a gente chegar em Daniel 9, a gente vai falar das 70 semanas de Daniel, e vocês vão ver que cada dia profético está apontando para um ano, né? É como se um dia representasse um ano. Da mesma forma, quando a gente fala aqui de 2.300 tardes e manhãs, ela pode estar apontando para 2.300 anos, entenderam? E vocês vão ver que isso tem muito a ver com o que eu vou mostrar nos mapas para vocês agora. Quando começou esses 2.300 anos e quando eles vão finalizar. Porque isso também está ligado a esse chifre pequeno, que tem uma conexão, uma tipologia apontando para o anticristo e para a vinda de Cristo. Tá? Lembra, a gente não pode marcar dia e hora, mas Deus deixou vários apontamentos dizendo de quando até quando. Tá? Então, é muito possível que essas 2.300 tardes e manhãs se refiram a 2.300 anos. Mas eu vou trazer mais do que uma interpretação daqui a pouquinho já para vocês, tá bom? Então, olha só o que é dito aqui. Pastor, desculpe. Pode falar, Mas Mila. não entendi nada dos santos. Tá. Quem é os santos? Não, beleza, muito boa a tua pergunta. Eu me confundi aí no negócio da visão dos santos. Tá. Basicamente, assim, Mila, eu vou tentar
descrever para você essa imagem. É como se você estivesse vendo um rio, né? Daniel, ele teve uma visão e ele está vendo um rio. E pensa que nesse rio, no meio do rio, tem um homem que está sobre as águas, caminhando sobre as águas, né? Olha se isso não lembra de Jesus caminhando sobre as águas, né? E esse, como um homem que está no meio das águas, do meio do rio. Só que nas margens do rio, de um lado e do outro lado do rio, Daniel, que está tendo a visão, está tendo esse sonho, ele viu que tinha mais 2 personagens, um de cada lado, 2 santos. E esses 2 santos, eles são 2 anjos. Então, no meio do rio tem um que é como o filho do homem, é uma figura que aponta para Cristo, mas nas margens tem 2 santos. Os 2 santos ali são 2 anjos, que ele está vendo. Só que Daniel, ele está descrevendo que um santo está perguntando para o outro santo, até quando durará essa visão? É como se um anjo perguntasse para o outro, até quando vai durar essa visão? E o outro responde, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, basicamente, essa é a visão do sonho que Daniel ele teve, a visão que ele teve, tá? A visão, eu estou descrevendo a visão, ainda não é a interpretação. A interpretação eu vou falar depois, tá? Por enquanto é só a visão. Então vamos seguir a leitura. Olha o que é dito aqui, ó. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que apresentou-se diante de mim a aparência como um filho do homem. Olha só, aqui é aquele que estava no meio do rio, como filho do homem. Lembra que Jesus, quando aparece no Novo Testamento, ele sempre fala dele se chamando de o filho do homem? Esse aqui é uma figura do próprio Cristo que estava no meio das águas. E ele vai dar uma ordem a um dos anjos, que é Gabriel, dizendo para que explicasse a Daniel o sentido da visão que ele estava tendo. Tá? Então aqui é uma figura do próprio Filho do Homem, do próprio Cristo aparecendo antes dele encarnar, porque lembrem que Jesus já existia mesmo antes de vir ao mundo, né, do verbo se fazer carne. Então é dito assim, ó. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, eis que apresentou-se diante de mim um com aparência de homem, e ouvi a voz de homem entre a margem do rio, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar, fiquei amedrontado, prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse, entende, filho do homem. Pois esta visão refere-se ao tempo do fim. Olha só que interessante, gente. Eu vou até botar uma marcação aqui. Essa visão do carneiro e do bode, ele está dizendo que se refere a quando? Vamos lá, só para ver se vocês estão acompanhando. Tempo do fim. Ao tempo do fim. Então, perceba que tudo que a gente vai ler, eu vou contar quando se cumpriu na história, mas Deus estava deixando como uma sombra para mostrar que isso vai voltar a acontecer de novo no tempo do fim. Isso se refere ao tempo do fim. Então, olha só o que é dito aqui, ó. Falava ele comigo quando eu caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no meio do lugar onde eu me achava. Olha que interessante isso, irmãs. Vocês lembram que no livro do Apocalipse, João, quando ele tem a visão, ele também cai no chão como morto, e de repente ele tem que ser colocado de pé? Aqui com Daniel também isso acontece, tanto aqui no capítulo 8, depois no capítulo 10 de novo, Daniel cai no chão diante da manifestação da glória daquela visão, e ele tem que ser colocado de pé de novo, tá? Então isso é muito importante. Olha o que é dito aqui, ó. E disse, eis que te farei saber o que deve acontecer nos últimos tempos da ira, tá? Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Perceba que está sendo dito pelo menos 3 vezes, no verso 17, no verso 19, mais 2 vezes, que essa visão se refere ao tempo do fim. Ou seja, tudo que aconteceu na história, que eu já vou contar para vocês, vai acontecer de novo no tempo do fim. Aquele carneiro, com os 2 chifres que viste, são os reis da Média e da Pérsia. Olha aqui Gabriel trazendo a interpretação para Daniel, dizendo, os 2 chifres representam a Média e a Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Perceba que aqui não sou eu dizendo, olha, representava os medos e persas ou a Grécia. É o anjo dando a interpretação a Daniel.
Só que ele vai dizer aqui, ó, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, tá? O primeiro rei, o qual, ao ter sido quebrado, se levantaram então 4 no seu lugar, que significam 4 reinos que se levantarão deste povo. Mas não com força igual a que ele tinha. Olha que interessante, gente. Quem que é o grande rei, o primeiro rei que teve grandes conquistas na Grécia? Alguém pode arriscar um palpite? Pode falar. Alexandre o Grande? Alexandre o Grande. Esse é o grande rei da Grécia que teve muitas conquistas, mas no auge do seu poder, a história mostra, existem muitos filmes que contam isso, que no auge do seu poder, ainda muito novo, ele morreu. E o seu reino, tudo que ele conquistou foi dividido entre os seus 4 generais. Perceberam que Deus estava revelando a Daniel o que aconteceria muito antes de Daniel ter visto esses reis se levantarem? Porque se você lembrar, Daniel 8 começa a dizer que Daniel ainda estava nos dias de Belsazar, que era a Babilônia. Mas Deus já estava revelando que se levantaria outros 2 reinos, que eram os medos e persas, mas que eles também não durariam para sempre, porque se levantaria a Grécia por meio de Alexandre o Grande, que dominaria eles. Mas depois, Alexandre o Grande, que é esse chifre grande, seria quebrado e o seu reino seria dividido entre seus 4 generais. Por isso, 4 chifres. Percebe que na Bíblia, chifre é uma figura que aponta para governo, para rei, né? Da mesma forma como a gente falou dos 10 chifres na aula passada, da mesma forma, quando você lê Apocalipse, acho que é o capítulo 4 ou 5, vocês lembram que lá vai aparecer um cordeiro com 7 chifres? Né? Por quê? Lá vai aparecer Cristo na figura do cordeiro e os 7 chifres está dizendo que Cristo é quem tem toda a autoridade. Tá? Mas isso eu falo outro dia. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, a interpretação que o anjo Gabriel está dizendo. E ele vai falar o seguinte, verso 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, de dura cerviz e especialista em intrigas. Tá? Quem que é esse rei que ele está falando? Ele estava dizendo que esse bode peludo que representa a Grécia teria um rei, Alexandre o Grande, ele seria quebrado, seria dividido entre os seus 4 generais, só que no final desse período se levantaria um rei, que é um chifre pequeno desses 4, um desses 4, e esse rei, ele seria o que está sendo dito aqui, ó, seria um rei feroz, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Perceba que esse rei ele será grande, mas não por sua própria força. Sabe por quê? Quando você conectar com o livro do Apocalipse, com as revelações de Paulo nas cartas de Tessalonicenses, com Isaías, com outros profetas, você vai ver que esse chifre pequeno, que é chamado de o anticristo, de o homem vil, o homem do pecado, filho da perdição, ele vai receber poder de Satanás. E o que ele vai fazer no tempo do fim não vai ser pelo seu próprio poder, pela sua própria força, mas por um poder sobrenatural que ele vai estar recebendo para desempenhar o seu ministério nos últimos dias. Tá? Então, esse poder, aqui está sendo dito, ele vai ser grande, grande será o seu poder, né? Mas não por sua própria força. Ele causará estupendas destruições, prosperará, fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos do povo santo. Aqui fala da grande tribulação, né? Por sua astúcia e seus empreendimentos fará prosperar o engano, e no seu coração engrandecerá e destruirá muitos dos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Aqui é uma figura do próprio Cristo de novo, o príncipe dos príncipes. Então ele vai dizer assim, ó, se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Olha que interessante. Vocês lembram que quando a gente falou da estátua de Daniel, tinha uma pedra lá no finalzinho da estátua que ela era cortada sem o auxílio de mãos humanas, e essa pedra era lançada e desfazia a estátua? Essa expressão está aparecendo aqui de novo, ó, sem o esforço de mãos humanas.
porque lá estava falando, aquela pedra aponta para a vinda de Cristo, que não é uma coisa que a gente vai fazer, né? Aqui a mesma coisa, está dizendo que esse chifre pequeno que vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, ele será quebrado sem o esforço de mãos humanas, porque não vai ser homem que vai tirar esse chifre pequeno do poder, vai ser o próprio Jesus na sua vinda que vai estar tirando o chifre pequeno do seu poder nesses dias. Não vai ser homem nenhum, é o próprio Cristo. Da mesma forma como a gente viu em Daniel 2, aquela pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, da mesma forma como a gente viu na aula passada em Daniel 7, um tribunal sendo posto para tirar o poder do chifre pequeno e dar aos santos, aqui a gente está vendo isso, que esse chifre pequeno está sendo quebrado sem esforço de mãos humanas. Então ele vai dizer o seguinte, para terminar, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, persevera na visão, porque se refere aos dias ainda muito distantes. Então Daniel escreve para terminar esse capítulo. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei, tratei dos negócios do rei e espantava-me com essa visão e não havia quem entendesse. Gente, eu vou perguntar para vocês o seguinte, antes de explicar para vocês, tá? Quem está tendo dificuldade de entender o que a gente acabou de ler aqui? Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Para falar a verdade, para mim, que já estudo esse livro há uns 5, 6 anos, eu vou dizer para vocês o seguinte, é o capítulo mais difícil de Daniel. Tá? É o capítulo mais difícil. E não é difícil só para mim que estudo há tempo, não é difícil só para vocês que estão começando a ver agora ou algum tempo atrás já. O próprio Daniel, preste atenção, que teve a visão. Nós estamos lendo, ele teve a visão, ele viu. E não só viu, como ainda o filho do homem manda um anjo para explicar a visão para ele, que é Gabriel. Gabriel vem, explica para ele, ele termina dizendo o seguinte, gente, eu passei um tempo e não havia quem entendesse, nem Daniel conseguiu entender essa visão, de tão difícil que era essa visão. Tá? Nós vamos ver na próxima aula também, que Daniel escreve que muitas coisas que ele escreveu nesse livro, o anjo vai mandar ele selar, porque não era para os dias dele, mas que nos últimos dias as pessoas esquadrinhariam essas profecias e entenderiam. Então, existe uma promessa no livro de Daniel de que mesmo aquilo que não foi entendido no passado, nos últimos dias vai ser descortinado para que a gente possa compreender. Tá? Então, é como se Deus que revelou isso tivesse deixado essas visões seladas para que elas fossem reveladas nos últimos dias. E aí entra uma coisa maravilhosa, porque se a gente está vivendo os últimos dias, nós é que vamos acabar entendendo, compreendendo essas visões que estão sendo reveladas. Entenderam? Então, olha só para vocês entenderem. Agora a gente leu Daniel 8, e eu vou explicar essa visão para vocês de maneira breve, para a gente pular para Daniel 9, que Daniel 9 é talvez uma das partes mais importantes dessa aula, tá? Então, olha só o que é dito aqui em Daniel 8, tá? Aqui, ó. Então, basicamente, aqui a gente tem uma descrição do que eu estava falando para vocês até agora, de tudo aquilo que a gente leu. Mas ainda assim eu quis ler esses textos para vocês entenderem, tá? Olha que interessante. Daniel, ele teve a visão do capítulo 2, que a gente já estudou na primeira aula, onde você tem ali uma estátua com vários metais representando os reinos desse mundo, desde os dias de Daniel, aqui até o fim dos tempos. Tá? Então, basicamente, deixa eu mostrar para vocês o seguinte aqui. Aqui. Então, você percebe que Daniel, ele teve visões desde os primeiros dias que estavam apontando desde a Babilônia até a segunda vinda de Cristo, que é aquela pedra cortada sem o auxílio de mãos. E nesse meio tempo, Daniel está vendo vários reinos. Ele vê a Babilônia, vê os medos e persas, vê o Império Grego, que se levantaram antes de Jesus. Nos dias de Jesus, quando você vai ler a Bíblia, você vai ver o Império Romano, tá? E nos últimos dias, quando surgir o anticristo, a gente vai ver esses 10 reis se levantarem. Perceba que aqui tem muita revelação, né? Então a gente vai ver a vinda de Cristo, aqui representada nessa pedra, e a gente vai ver sendo estabelecido o reino milenar, que é o 7º dia da criação.
Basicamente, o que está sendo mostrado aqui para nós é essa visão. Só que o capítulo 2, o capítulo 7, eles estavam mostrando a mesma visão, só que mudando a figura de linguagem, né? Capítulo 2 fala de estátuas e metais. Capítulo 7 falava de animais e das suas cabeças. Só que no capítulo 8, Deus ele vai dar um foco apenas em 2 impérios, que era os medos e persas, que estavam representados naquele carneiro com 2 chifres. Vou até aproximar aqui para vocês verem. Perceba que Deus está demonstrando aqui, ó, os medos e persas, e Deus estava demonstrando a Grécia. Então, basicamente, aqui a gente tem isso sendo mostrado para nós. Só que nesse contexto, o que você percebe? Olha as nuances que você vê a comparação, como Deus veio deixando conexões. Aqui, você vê os mesmos detalhes, você vê 2 braços na visão do capítulo 2, você vê o urso com as 2 patas da frente, uma mais alta do que a outra, você vê o bode, o carneiro com 2 chifres, um mais alto do que o outro. Deus estava falando do mesmo império, dos medos e persas, para que a gente pudesse fazer as conexões. Porém, você vai ver que depois dos medos e persas, Deus estava dizendo que se levantaria um império grego, né? Que é representado no capítulo 2 pelo bronze, a cintura, né, de bronze, que é representado no capítulo 7 pelo leopardo com 4 cabeças, tá? 4 cabeças, e agora no capítulo 8 pelo bode, que tinha um chifre, mas esse chifre foi quebrado e surgiram quantos chifres no lugar dele? 4. Perceberam como... aqui, ó, deixa eu só botar uma flecha para mostrar para vocês. Perceberam como as 4 cabeças que estavam aparecendo aqui no leopardo são os mesmos 4 chifres que vão se levantar no lugar do chifre que foi quebrado? Deus está mostrando a mesma visão. Só que é dito acerca dessa visão que ela se referia ao tempo do fim. Então Deus está demonstrando que o mesmo cenário político, o mesmo cenário de conflitos e de guerras que aconteceram antes da primeira vinda de Cristo, e olha que interessante, porque todo esse contexto da Grécia aconteceu antes da primeira vinda de Jesus, né? O que Deus está mostrando? Que esse mesmo cenário político que aconteceu antes da vinda de Jesus, ele vai voltar a ser repetido de novo antes da segunda vinda de Cristo. Aqui, ó, ele vai aparecer antes da manifestação da segunda vinda de Cristo aqui de novo. Esse mesmo cenário, esses mesmos conflitos, eles vão acontecer antes da segunda vinda de Cristo de novo. Tá? Então é isso que ele está contando. Só que a diferença, e talvez uma das maiores revelações que a gente vai entender agora é, isso aqui eu sei que vai dar um nó na cabeça de vocês, mas eu creio que vocês vão entender. Olha só. Vocês lembram que aqui está mostrando um chifre pequeno, aqui, ó, bem aqui assim, um chifre pequeno que vai sair dos 4 chifres? E aqui em Daniel 7 também tinha um chifre pequeno, só que ele saía do meio de 10 chifres. Esse chifre é o mesmo. É o mesmo. Daniel 7 e Daniel 8 é o mesmo chifre pequeno. Só que Deus está querendo revelar 2 coisas diferentes. Em Daniel, no capítulo 7, Deus mostra esse chifre pequeno surgindo no meio de 10 chifres, porque ele estava mostrando o tempo, grave essa palavra, o tempo em que esse chifre vai se manifestar, que é no tempo do fim, quando se levantar esses 10 reinos que a gente já falou na aula passada. Enquanto na aula de hoje, Deus está mostrando que esse chifre pequeno sai dos 4 chifres, porque ele está mostrando não o tempo, mas o local de onde ele vai vir. Tá? E eu já vou mostrar isso para vocês nos mapas, porque esses 4 chifres daqui, eles não estão mostrando um tempo determinado, mas eles estão mostrando um território, um local. Então, é o mesmo chifre que vai perseguir os santos, que vai perseguir, vai se voltar contra o príncipe dos príncipes, contra o exército das estrelas, mas o detalhe é, na visão do capítulo 7, ele está mostrando o tempo em que esse chifre vai surgir. No capítulo 8, ele está mostrando o local de onde ele virá. Tá? E eu vou explicar isso para vocês agora. Eu posso falar uma coisa? Claro que sim, pode falar, Mila. Eu tô achando a estátua tão fácil hoje. Complicou chifre bode.
Já está Eu tava... acostumada com ela. A estátua estava linda, pastor. Hoje estão os chips que estão complicando meu dia. Semana que vem os chips vão estar fáceis, amado. Exatamente. Assim, ó, você vai ver que Deus está usando muitas figuras, mas ele está trazendo as mesmas revelações. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, só para ilustrar. As imagens que eu criei aqui, elas são para facilitar isso na nossa mente. É como se a gente criasse um mapa mental, né? Então, o que a gente falou até agora, ó, se levantam os medos e persas, é representado no carneiro, com 2 chifres. Vem a Grécia, na figura de Alexandre o Grande, domina os medos e persas, porém, nesse auge, você vai ver que Alexandre o Grande, que era esse chifre, ele vai ser quebrado. Isso está lá em Daniel 11 de novo, só que com outras palavras. E no lugar dele surgem 4 chifres. Esses 4 chifres são os 4 generais de Alexandre o Grande, que era Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Para quem estuda história, né, gosta de história, vai entender quem são esses personagens, tá? Só que de um desses impérios, que é o Seleucidas aqui, o Seleuco, né, vai se levantar um chifre. Esse chifre pequeno vai ser na história, ele veio antes de Jesus e ele era Antíoco Epífanes, tá? Que esse personagem, só para contar para vocês, Flávio Joséfo vai falar dele, ele se levanta mais ou menos por volta do ano 168 a.C. E o que Alexandre o Grande faz? Tá? Alexandre o Grande, ele vai... desculpa, eu falei Alexandre o Grande, né? O que Antíoco Epífanes faz? Antíoco Epífanes, ele vai se voltar contra o Egito, vai se voltar contra o Oriente, e quando, de repente, no seu auge, ele se volta contra Jerusalém, contra a Terra Formosa, a Terra Magnífica, e ele vai escravizar Jerusalém. Ele vai colocar a estátua de um deus, que era Zeus, lá no templo de Jerusalém, e ele vai sacrificar porcos no altar de sacrifício. Lembra que o altar de sacrifício em Jerusalém, ele era para sacrificar cordeiros, né? Mas aí vem Antíoco Epífanes e vai sacrificar um porco, né, que aos judeus isso era uma abominação sem precedentes. Então, esse personagem, ele se levanta, e por cerca de 3 anos e meio, você vê que Antíoco Epífanes, ele causou muitas abominações, só que do nada ele morre, tá? Do nada ele morre. E aí que é interessante a história, porque Deus estava demonstrando, deixando uma figura no Velho Testamento, uma figura na história, mostrando que isso vai voltar a acontecer no tempo do fim. Alguém que vai fazer todas essas mesmas coisas, mas não na sombra, e sim na realidade, com toda a humanidade. Tá? Então esse Antíoco Epífanes, ele é lá no passado uma sombra que Deus está mostrando do que vai acontecer de novo no tempo do fim. Esse Antíoco Epífanes é como se fosse uma figura do anticristo. Então, olha só que interessante. Aqui eu vou mostrar a localização para vocês entenderem o que eu estava falando. Tudo isso que vocês veem aqui sendo revelado nesse contexto estava apontando para o império que foi conquistado pela Grécia, o Império Grego. Está aqui em cima. Pelo Império Grego. Tá? Então, Alexandre o Grande, ele conquista todo esse território que vocês estão vendo. Só que quando Alexandre o Grande ele morre, o que acontece? O seu reino vai ser dividido entre os seus 4 generais, que é o que está sendo demonstrado aqui. Né? Você tem aqui, ó, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, que era representado em Daniel 7 nas 4 cabeças, ou agora em Daniel 8 representado nos 4 chifres. E esse império, ele ficou dividido. Basicamente, a parte da Grécia vai ficar com Cassandro, né? A parte ali da Turquia, essa parte aqui, ela vai ficar, então, com Lisímaco. O sul vai ficar com Ptolomeu, e toda essa região em vermelho, grande aqui, vai ficar com Seleuco, tá? E aí é que entra revelações que a gente precisa entender do que está sendo mostrado para o tempo do fim. Porque no tempo do fim, Deus está demonstrando, né, que naqueles dias
se levantou desse império aqui, que era o Império Seleucida, é que vem Antíoco Epífanes. Desse lugar é que veio o personagem que fez guerra. Antíoco Epífanes, que era do norte, fez guerra contra o sul, fez guerra contra o Egito. E esse Antíoco Epífanes, depois, ele se voltou contra a Terra Gloriosa, que era aqui, Jerusalém. Sabe o que está sendo dito para nós? Que no tempo do fim vai se levantar um personagem igual a Antíoco Epífanes, tá? Que virá do norte, que é essa região aqui, que está acima e ao norte de Jerusalém, vai se levantar alguém do norte, que vai fazer guerra contra o sul, contra o ocidente, vai fazer guerra contra todos eles, mas depois vai se voltar contra a Terra Gloriosa, contra Jerusalém. Esse personagem é o anticristo. Por isso, vocês lembram que na aula passada eu perguntei para vocês, de onde que vem o anticristo? Né? Aí tem quem diz assim, não, ele vem dos Estados Unidos, né? Não, pode ser o presidente tal ou outro, e conforme vai mudando as eleições, muda também o anticristo, né? Tem gente que diz, não, ele é o Papa, que vem lá do Vaticano, da Igreja Católica. Né? Se vocês pararem para prestar todos os apontamentos proféticos, vocês vão ver que o anticristo, ele virá do Oriente Médio. Se vocês forem ler o livro do profeta Naum, vocês vão ver que aquele que trama o mal contra o Senhor, ele virá de Nínive. E Nínive ficava exatamente aqui nessa mesma região da onde vem Antíoco Epífanes, tá? Porque Antíoco Epífanes nada mais é do que uma sombra que está apontando para uma realidade do tempo do fim, tá? Então, se alguém perguntar para vocês assim, ó, da onde vem o anticristo? Gente, todas as profecias, mas todas as profecias estão mostrando que o surgimento desse personagem, quer seja nas sombras, nas realidades ou nos apontamentos proféticos, o anticristo ele vem do Oriente Médio e ele vai estabelecer o seu trono, geralmente aqui assim, ó, nessa região da Turquia, aonde estavam as 7 igrejas do livro do Apocalipse. Mais especificamente essa região aqui é Pérgamo, né? Que vai falar o trono de Satanás que está sendo dado a ele. Tá? A Tatiane ergueu a mão. Pode falar, irmã. Ele vem dessa região, mas ele não necessariamente vai estar aí nessa região, é isso? Não. Ele é originário daí, mas ele não necessariamente ele mora aí. Ele mora mais em cima, é isso? Ou ele pode morar em outro local também? Então, nós temos 2 apontamentos proféticos. Um deles está dizendo para nós o seguinte: a Bíblia diz que ele vem de Nínive, que é o Iraque, acho o Irã, não lembro bem certo agora, que era a antiga Assíria, tá? Ele vem de Nínive, que era a antiga Assíria, e Apocalipse vai dizer que o dragão, ou Satanás, que é a antiga serpente, o diabo, vai dar o seu trono a ele. Então, lembra que quando a gente estuda, eu não sei se vocês já estudaram, quando a gente estuda sobre principados e potestades, sobre libertação, né, sobre pôr em liberdade os cativos, uma das coisas que você sempre aprende sobre principados e potestades é que, diferente de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, que são onipresentes, que podem estar em todo lugar ao mesmo tempo, os demônios, eles não são onipresentes, eles só podem estar em um lugar por vez. E o próprio Satanás também só pode estar em um lugar por vez. Né? E a Bíblia vai dizer que o trono de Satanás, ele está aqui nessa região da Turquia, né? Onde era a igreja de Pérgamo. E a Bíblia está dizendo para nós, lá em Apocalipse, que Satanás dará o seu trono à besta. Então, uma das interpretações que a gente tem é, se os profetas estão dizendo que ele vem de Nínive e que Satanás dará o seu trono a ele, é muito provável que a região da onde ele vai comandar, exercer o seu governo, é da região onde a Bíblia fala que estava o trono de Satanás, que é Pérgamo, que é hoje a atual Turquia. Por isso que, quando vocês vão ler Daniel 11, que foi a pergunta da Lu primeiro, que fala do rei do norte, você percebe que o norte de Israel é exatamente essa região que a gente está estudando hoje, porque Israel ficava aqui assim, ó. E o que você tem ao norte de Israel, acima de Israel? Turquia. Entende? Então, a Bíblia dá a entender que ele vem de Nínive. Pronto, né? É da onde ele vai nascer.
aonde ele vai habitar durante todo o tempo dele, se é nos Estados Unidos, se é na Rússia, se é na China, se é na Europa, né? A Bíblia não dá a entender aonde ele vai habitar. Se a gente for pela lógica das mesmas coisas que aconteceu com Antíoco Epífanes ele ficou em Roma, tá? Porque naquela época, se você estudar história, né, que eu tô só contando para vocês, mas quando você estuda história, Antíoco Epífanes, quando ele nasceu, ele foi mandado para Roma e depois ele volta. Então, se ele nasce nessa região e ele vai para a Europa, depois ele volta. E quando chegar o tempo do fim, é como se ele fosse exercer o seu domínio a partir da Turquia, ali, do norte de Israel para baixo, entendeu? Então, a Bíblia dá um apontamento de onde ele nasce. Se a gente for pela lógica do mesmo que aconteceu com Antíoco Epífanes, é muito possível que ele vá passar uma boa parte da sua vida na Europa, e depois é que ele volta. É esse povo bomba aí, né? Por isso que a Bíblia, é como eu disse para vocês na aula passada, é por isso que a Bíblia diz que eles vão matar por decapitação, que quando chegar a grande tribulação, a perseguição vai ser dessa forma, presos, mortos à espada, né? Presos e mortos à espada, tá? Mas então, eu quis demonstrar isso para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho da onde ele virá, tá? Agora, esse mapa eu vou mostrar para vocês depois, porque daí a gente vai falar. Eu só quero fazer a conexão, então. Na aula passada, a gente falou sobre Daniel 7 e hoje a gente está falando de Daniel 8. Perceberam que nos dois surge um chifre pequeno. Só que em Daniel 7 surgiu dentre os 10 chifres, enquanto hoje, em Daniel 8, né, Daniel 7 vinha dos 10 chifres, enquanto em Daniel 8 está vindo dos 4 chifres. Por quê? Daniel 7 está mostrando o tempo que ele vai surgir, que é no tempo do fim. Quando surgiu os 10 dedos da estátua, os 10 chifres de Daniel 7, ou Apocalipse capítulo 13, capítulo 17, como a gente estudou na aula passada. Enquanto Daniel 8 está mostrando o local de onde ele vem. Qual é o local? O mapa que a gente acabou de ver agora. Mostra que esse chifre pequeno veio dos Seleucidas, que era o Oriente Médio, e está mostrando que no tempo do fim o anticristo também virá desse mesmo território, tá? Então, a aula de hoje está mostrando o mesmo personagem, só que por outra perspectiva, mostrando de onde ele vem. Agora você vê que é o mesmo, porque tem os mesmos paralelos. Olha só que interessante. É dito acerca desses dois chifres, tanto Daniel 7 como Daniel 8. Ambos os chifres são pequenos no começo, mas depois se engrandecem. Ambos os chifres vão se tornar grandes, Daniel 7, 20 e Daniel 8, 9, né? Ambos são pequenos, são poderes perseguidores, que vão perseguir os santos no tempo do fim. Daniel 7, ele persegue os santos, Daniel 8, ele vai perseguir também o exército das estrelas, né? Ambos são arrogantes e blasfemadores, e vão se voltar contra o príncipe dos príncipes, né? Ou contra o filho do homem. Ambos têm como alvo o povo de Deus, ambos permanecem até o tempo do fim, e ambos são destruídos de maneira sobrenatural, sem o auxílio de mãos humanas, tá? Você percebe que ambos os chifres estão falando do mesmo personagem, só que o que Deus estava revelando era 2 detalhes diferentes. Aqui mostra o tempo em que ele vai surgir, e aqui o local de onde ele vem, tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês sobre Daniel 8. Tenho mais um acréscimo para fazer aqui para vocês, e a gente parte para o capítulo 9. Tá? Aqui, ó, sobre as 2.300 tardes e manhãs que está sendo apontado aqui em Daniel 8. Gente, essa talvez é a parte mais difícil para a gente entender. Por quê? Nós precisamos lembrar que Daniel estava falando sobre uma batalha que aconteceria entre o carneiro e o bode. E essa batalha, onde Alexandre o Grande destrói os medos e persas, aconteceu basicamente assim. Se a gente fosse olhar para um ponto na história, a gente tem a batalha de Issos e a batalha de Gaugamela, que acontece ali por volta do ano 333 a 331 a.C., né? Então esse é o primeiro apontamento que a gente tem. Só que se a gente fosse calcular daqui até o tempo do fim, já que essa revelação se aponta para o tempo do fim, 2.300 dias, como se fossem anos, esses 2.300 anos já teriam acabado há 50 anos, quase 50 anos, vai dar 50 anos no ano de 2030,
né? Então, profeticamente, isso teria talvez um equívoco, um erro, né? Não da profecia, mas das informações que a gente tem disponível hoje, tá? Existem alguns estudiosos que dizem que a gente tem um erro no calendário, que vai entre 50 a 70 anos. De 50 a 70 anos. Isso poderia talvez justificar essa questão dos 2.300 anos já terem acabado e deles baterem no ano de 2030, tá? Mas isso é um assunto que eu vou falar outro dia, tá? Pode falar, Lu. Então, como você estava falando que tem um erro mais ou menos de 50 anos, eu acho que a gente já falou disso, né? Que antes as pessoas mais ancianas, elas falavam, de 2000, não, de 1000 passará, mas 2000 não chegará. Sim. Então, quer dizer que as pessoas de antes, elas não estavam tão erradas assim, porque se você conta daquele tempo até agora, dá mais ou menos... Exatamente. É aquilo que eu vivo dizendo para as pessoas, tá? A gente está tendo uma série lá no canal, e que faz parte do meu curso Escatologia Revelada, sobre os dias da criação, que Deus criou tudo em 7 dias, né? 7 dias. Durante 6 ele trabalhou, no 7º ele descansou. E eu mostrei isso para vocês já na primeira aula, que de Adão até Abraão tem 2.000 anos, de Abraão até Cristo mais 2.000 anos, e de Cristo para frente a gente tem 2.000 anos. Daria os 6 dias da criação. Né? Só que as pessoas contam desde que Adão foi criado e desde que Jesus nasceu. Ao meu ver, o apontamento profético não aponta para quando Adão foi criado, e sim para quando ele pecou. Que aí o pecado entrou no mundo e aí começa o período para a restauração. E, ao meu ver, isso tem a ver com a morte, a morte e ressurreição de Jesus. Não o ano que ele nasceu, mas a morte e ressurreição, que está ali por volta do ano 30. A partir dali, quando Jesus ressuscita, começa a contar os próximos 2.000 anos, que darão por volta agora do ano 2030, 2040. A gente não tem um apontamento profético porque são só datas aproximadas. Por isso a Bíblia diz que ninguém pode marcar o dia e a hora. Então, quando as pessoas falavam, a vinda de Cristo se dará em 2.000 anos, né? 1.000 passará, 2.000 não passará, essa expressão que a Lu usou, eu acho que eles não estavam errados. Pelo contrário, eu acho que só o início dessa contagem deles é que estava errada, porque eles contavam a partir do nascimento de Jesus, quando, na verdade, todas as profecias estão apontando a partir da morte e ressurreição, 2.000 anos. Tá? Inclusive, hoje à noite... quer dizer, para vocês já é de noite, para mim aqui é final de tarde. Hoje à noite eu vou liberar um vídeo no canal falando sobre isso. Depois eu mando no grupo para vocês também, onde eu falo sobre a parábola do bom samaritano, e como a parábola do bom samaritano, quando ele paga 2 dinheiros, e ele diz, eu vou partir, mas daqui 2 dias eu volto, porque 2 dinheiros apontava para 2 dias, ele diz, eu vou partir, mas daqui 2 dias eu volto para ver como é que estava aquele homem que ele ajudou, né? Esses 2 dias, esses 2 dinheiros que ele paga, está apontando para 2.000 anos, onde o bom samaritano é uma figura de Cristo que partiu, mas que vai voltar. Entende? Então, assim, eu creio que esses 2 dias proféticos que a Lu falou, né, de 1.000 passará, 2.000 não passará, eles estão corretos, só que contando a partir da morte e ressurreição de Jesus, que se deu ali por volta do ano 30, mais ou menos, né? Um pouco antes, um pouco depois, é uma data meio que imprecisa, entende? E que vai se dar 2.000 anos daqui a pouquinho, nos próximos dias também da nossa geração, tá? Então... Irmão Tiago, desculpa. Não, pode falar. Mas então, a gente não pode marcar nem o dia, a hora, mas como está escrito, Paulo, ele fala que nós não somos das trevas, porque esse dia vem como ladrão. Exatamente. Então, quer dizer que a gente, é como também a parábola que tem, eu não me lembro qual é, que fala que vocês sabem, olhando para o céu, vocês sabem quando o tempo vai chover ou quando vai fazer sol, vocês não sabem decifrar os tempos. Então, quer dizer que os tempos, o Senhor deixou os tempos na Bíblia para a gente seguir os tempos, não querendo dizer que a gente saiba o dia e a hora, mas a gente sabe que está perto. Está preparado, né? Exatamente. Não, saber, por exemplo, você sabe que
Se você vê que está com nuvem, tá escuro, você sabe que vai chover à noite. A vinda como um ladrão, né, que a Luz citou agora, a vinda como um ladrão, Jesus diz, né, que o dia da vinda dele seria como um ladrão, que pegaria as pessoas de surpresa. Mas Paulo explica que a vinda como um ladrão, ela vai acontecer não para aqueles que estão acordados, os filhos da luz que somos nós. Paulo explica que a vinda como um ladrão é para aqueles que estão dormindo, para os filhos das trevas. Eles é que serão pegos desprevenidos como um ladrão. A gente saberá. Tá? E quando a gente lê Apocalipse, a Bíblia diz assim que a vinda como um ladrão, ela ainda não aconteceu lá entre a sexta e a sétima taça da ira. Lá ainda está sendo anunciada a vinda como um ladrão. Percebe que a igreja está passando por toda a tribulação e Jesus ainda não veio como um ladrão até o final? Porque isso demonstra que a igreja passará pela grande tribulação. Tá? Mas isso é um assunto para outro dia. Quem sabe para o ano que vem a gente falar sobre arrebatamento, tá? Mas assim, ó, o que eu quero que vocês entendam é, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui é, a Bíblia está mostrando que existe um tempo determinado. Como a Lu disse muito bem, a gente não sabe o dia e a hora, e não tem como marcar. Mas a Bíblia demonstra que assim como a gente não tinha como marcar o dia e a hora, a gente saberá os tempos e as estações. Tá? A gente compreenderá o período da vinda de Cristo. E existem vários sinais que precedem a vinda de Cristo que vão dar os indicadores para a gente. Tá? Agora, só para a gente passar pelo capítulo 8, o capítulo 9 eu não vou gastar todo esse tempo. Tá? O capítulo 8 é porque ele é um pouquinho mais difícil de todos eles. O capítulo 8, você vê que Antíoco Epífanes, que é esse personagem, eu coloquei aqui, ó, ele profanou o templo de Deus sacrificando um porco exatamente por volta do ano 168. Então você vê que ele vem do Império Grego e ele vai se levantar dentre esses 4 generais, dentre esses 4 territórios que foram divididos ali, ele vai se levantar dos Seleucos, que era no Oriente Médio, e ele vai se voltar contra a Terra Formosa, vai sacrificar um porco que é chamado de abominação desoladora, vai estabelecer o seu Deus aqui, né, tirando o nosso Deus e colocando outro Deus, que era uma estátua de Zeus. Ele vai fazer uma abominação desoladora. Aí muitas pessoas podem dizer assim, mas então a profecia já se cumpriu no passado, né? Mas não, irmãos, porque quando vem Jesus depois, Jesus vai dizer assim, ó, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no templo, ele diz, quem lê entenda. Vê que Jesus pega uma coisa que já tinha acontecido aqui no passado e joga para frente? Entende? Jesus estava pegando as mesmas profecias de Daniel e dizendo que aquilo que já aconteceu voltaria a acontecer de novo no tempo do fim. Só que aí surge a Igreja Adventista, e a Igreja Adventista fez uma coisa que, ao meu ver, um grande equívoco, né? Eles dizem que a partir do período aqui que começou a contagem da construção das 70 semanas, também começa a contar as 2.300 tardes e manhãs. Aí surgiu um personagem, se eu não me engano, acho que foi Guilherme Miller, né? Que é o movimento millerita, né? Eu posso estar errado no nome, talvez eu tenha me equivocado, mas ele interpretou que Jesus voltaria, por causa dessas profecias das 2.300 tardes e manhãs, que Jesus voltaria em 1843. Só que Jesus não voltou, né? E aí o que aconteceu? Ele refez os cálculos, baseado aqui nessa profecia de Daniel 8 e Daniel 9, das 2.300 tardes e das 70 semanas, e ele disse assim, gente, eu cometi um erro, Jesus não vai voltar em 2043, ele vai voltar em ele disse, né, eu cometi um erro, Jesus não ia voltar em 1843, ele vai voltar em 1844. E nesse período, lá nos Estados Unidos, muita gente saiu dos seus empregos, largou tudo que tinha, vendeu tudo, porque eles aguardavam a vinda de Cristo em 1844. Só que a vinda de Cristo não aconteceu. Então, o que houve ali? Um grande desapontamento. Isso é conhecido na história, o período do grande desapontamento. E aí, alguns seguidores de Miller, eu acho que é Miller, eu não lembro, se eu errei o nome, me perdoem, tá? Mas alguns seguidores dele vão
criar um movimento novo a partir dessa data, mas usando as mesmas profecias. Então, dentre elas, nós temos Ellen White, e daí para frente surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia, dizendo que não é que eles estavam errados, eles só erraram o evento que ia acontecer. Eles criaram, a partir daqui, a doutrina do juízo investigativo. E eles começaram a dizer que, nesse dia, o santuário foi purificado, e agora Jesus, que estava purificando o santuário até 1844, começaria a fazer uma espécie de juízo investigativo. Se vocês perguntarem, isso está na Bíblia? Não, mas eles usam um monte de textos bíblicos para fundamentar essa ideia do juízo investigativo. Então eles dizem, e olha só que interessante, eu não lembro, acho que foi a irmã Tatiane que já participou da Igreja Adventista, né? Eles vão dizer, então, aqui eu vou limpar só para mostrar para vocês, eles vão dizer, então, que os 2.300 tardes e manhãs veio até 1844, aqui, e daqui para frente, Jesus terminou a purificação do santuário e agora ele está julgando as pessoas, o juízo investigativo. E na ideia dos adventistas quando Jesus terminar de julgar um por um, Jesus volta. Ele sai do santuário no céu e desce de volta para a terra. Bom, gente, isso é uma aberração teológica, é uma discrepância bíblica, porque isso não está na Bíblia, tá? Tudo isso que eles inventam, eles vão pegar vários trechos bíblicos recortados para tentar fundamentar uma heresia, tá? Na ideia deles, basicamente assim, ó, Jesus está julgando todas as pessoas, tanto os que já morreram como os que ainda estão vivos. E olha que interessante, que absurdo que é isso, tá? Eu vou pegar algumas irmãs aqui só como exemplo para vocês entenderem como isso tornaria Deus um Deus injusto, tá? Vamos dizer que a irmã Tatiana, hoje caiu o nome dela lá no juízo investigativo, que hoje é o dia que ela vai ser julgada, tá? E a irmã Tatiana hoje está 100%, não está em pecado, confessou, está em comunhão com Deus, e ela vai ser julgada hoje da forma como ela está. E ela foi considerada inocente, pronto, ela foi julgada e ela está salva. Se daqui 2 meses ela pecar, cair em adultério, fazer um monte de coisa equivocada, não importa. Porque o dia dela no juízo investigativo já passou, ela foi considerada inocente e ela já está salva, independente do que acontecer daqui para frente. Agora eu vou pegar outra irmã, eu vou pegar a Marciele, pode ser, irmã? Vamos dizer que a irmã Marciele hoje está numa vida toda atravessada, toda fora da palavra de Deus, e hoje a irmã caiu lá no dia é o teu dia de ser julgado no juízo investigativo. E a irmã, com a vida toda errada, foi considerada culpada. Só que daí, passou o teu dia, você foi julgada, quando você morrer, você já tem a tua condenação, lago de fogo. Só que daqui 2 meses, a irmã se arrepende dos seus pecados, volta para Deus, se reconcilia com Deus, e vai assim até o final da sua vida. Não importa, porque o teu dia do juízo investigativo já passou, e naquele dia você não estava bem, você foi condenada. Você percebeu que esse é o ensino adventista, né? É dessa forma que o adventista ensina, né? Tudo isso para tentar justificar um equívoco de interpretação, porque eles marcaram a data e a vinda de Cristo não aconteceu, então eles começaram a dizer que a partir desse dia, não é que eles erraram a data, eles só erraram o evento, e eles criaram a doutrina do juízo investigativo e muitas heresias que se seguem a partir disso, tá? E dentro disso tem grandes expoentes que a gente vê pregando e muitas pessoas seguem, né? Por exemplo, né, o doutor arqueologista lá, que eu não vou citar o nome, né, que é um grande arqueólogo, mas biblicamente também tem muita coisa errada que ele ensina, e muitas coisas pela frente, não só ele, como muitos pregadores, tá? A irmã Tatiane ergueu a mão. Pode falar, irmã. Mas olha, por ter participado, né? Glória a Deus, tem já uma leva de pregadores dizendo um pouco menos de besteira, né? Então, hoje em dia, alguns dizem para os que já morreram, o juízo investigativo está válido. E no dia que Cristo vier, aqueles que estão vivos serão julgados, né? Então, amenizou aí a besteira que era dita. Eles tentaram fazer correções, né? É para amenizar. Mas, assim, para mim, o que era pior era a tal da Ellen White mesmo. Não fazia sentido nenhum, gente.
Mas tinha verdade. muita coisa boa, eu aprendi muita coisa. Assim, ó, o que eu acho bom, eles estão, de alguma forma, tentando anunciar a vinda de Cristo. Então, tem coisas boas, tem coisas corretas, mas tem muita coisa equivocada, que acaba trazendo confusão, né? E qual que é o problema? É como se a gente pegasse uma garrafinha d'água e dentro dessa garrafinha você tivesse, assim, ó, 99% da garrafinha é água pura, né? Água potável. Mas aí você vem lá naquele 1% e despeja uma gotinha de esgoto, né? Aí eu digo para vocês assim, ó, quem que vai pegar aquela garrafinha que é 99% potável e com uma gotinha de esgoto e vai dizer, pô, eu vou tomar isso aqui? Você entende? Se torna preocupante por isso, porque aquele pouco que é muito prejudicial, entende? Acaba trazendo muitos prejuízos para o corpo de Cristo, né? Mas vamos lá, gente, assim, ó, porque a gente já está se prolongando no capítulo 8, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês topam estudar o capítulo 9 agora? Demora menos do que eu falei no capítulo 8. Ou querem deixar para a aula que vem? Eu quero deixar para a aula que vem, porque foi muita informação hoje. Eu também, eu ia sugerir para vocês, daqui a pouco, se vocês quiserem, deixar para a aula que vem, porque daí na aula que vem a gente pode tratar do capítulo 9 com calma, sem fazer ele corrido. Até porque o capítulo 9, eu diria que é um dos capítulos de maior importância no livro de Daniel. Então, se a gente passar corrido hoje, não vai ser legal, né? Eu acho que seria importante a gente aproveitar o capítulo 9 com bastante detalhes, tá? Então, assim, ó, eu vou só mostrar uma coisa para vocês, então a gente encerra a aula de hoje, tá? Quando a gente olha, vocês lembram da figura do tabernáculo? Tá. Eu vou tentar demonstrar para vocês aqui uma visão descrita na Bíblia de como é o tabernáculo, tá? O tabernáculo de Deus, ele era basicamente desta forma, ó. Ele era como essa imagem aqui, ó, que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai, onde teria um sumo sacerdote, outros sacerdotes oficiando, e o tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Tinha o átrio exterior, a parte de fora, onde ficavam os utensílios, e a parte interior. A parte interior era dividida em mais 2 partes, que era o Santo e o Santíssimo. Né? Isso é tremendo demais, tá? Ele tinha 3 partes. Aqui eu botei um outro mapa mostrando o mesmo tabernáculo, que era o átrio exterior, a parte de fora, onde tinha o altar de bronze, a bacia de água, e a parte encoberta era dividida em 2 partes, onde tinha o lugar santo e o santíssimo, tá? Por que isso é interessante, gente? Porque tudo que Deus está mostrando, Deus está usando sombras e realidades, que é o que eu falo desde o princípio, né? E eu creio que vocês vão entender isso e vocês vão gravar isso que eu estou falando para vocês. Porque o tabernáculo de Deus é uma figura que está apontando para muitas coisas na Bíblia. Inclusive, lá no meu canal eu tenho uma playlist falando sobre isso. Vocês perceberam como o tabernáculo aponta para o homem? O homem não é feito de corpo, alma e espírito? Por isso que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele estava apontando para o tabernáculo. A parte de fora, nossa, que é o corpo, que é a parte visível, e a parte de dentro, encoberta, é dividida em 2, alma e espírito. Né? Só que vocês vão perceber que isso também está apontando para a obra da criação. Porque a obra da criação, vocês lembram que Paulo diz assim, ó, conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, foi arrebatado até o 3º céu. Lembra dessas passagens que eu estou citando de cabeça, né? Você vai ver que o 1º céu, ele está apontando para a obra da criação, aonde a gente está. Porque essa parte do átrio exterior, que era a parte que todo mundo podia ver, era a parte também onde era feito sacrifícios, onde havia morte. É a parte que aponta para nós, né? Onde há sacrifícios, onde as pessoas morrem até hoje, tá? Mas a parte encoberta fala da parte que a gente não vê, que está apontando para os céus de Deus, né? A parte encoberta aos nossos olhos, que fala do lugar santo e o santíssimo. O lugar santo aponta para o lugar onde os anjos habitam, e o santíssimo aponta para o trono de Deus. Por isso vocês vão ver que isso também aponta para Nova Jerusalém, porque vocês vão ver que era quadrado tanto no santíssimo aqui, como está falando do céu, do 3º céu. Santíssimo, quadrado, aponta para Nova Jerusalém, que é quadrangular.
Existe muita revelação aqui. Mas por que eu estou trazendo essas abordagens, né? O que isso tem a ver, né? Que nem a irmã Mila falou lá na primeira aula. Então, o que isso tem a ver com o restante do que a gente está estudando? A gente tem que entender, né, as conexões. Isso tem muita conexão com o que Daniel profetizou no capítulo 8. Porque lembra da pergunta, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Aí o anjo responde, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Que santuário que vai ser pisado e que santuário vai ser purificado? Deus, no passado, ele trabalhou com várias sombras, tá? Com várias sombras, mas existem sombras que elas estão apontando para realidades no tempo do fim. E Deus está mostrando que, por ocasião da vinda dele, a obra da criação, que é uma figura do santuário, porque vocês têm que lembrar que Deus disse para Moisés, Moisés, você faz uma réplica, um modelo do que eu vou te mostrar que está no céu. O próprio céus de Deus, a criação, é o tabernáculo de Deus. Tá? O próprio céu é o tabernáculo. Vocês vão ver que a Arca da Aliança, que Deus mandou botar lá no lugar santo, é um símbolo do trono de Deus. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Vocês lembram da Arca da Aliança? Né? A Arca da Aliança, você lembra que aqui na Arca ela tinha 4 argolas, né? 4 argolas, e ela tinha 2 varões, onde tinha 4 sacerdotes carregando essa Arca, e a glória de Deus ficava repousando sobre a Arca? Isso aqui é um símbolo do trono de Deus, porque quando vocês vão olhar para o tabernáculo de Deus, vocês vão ver que Daniel vai falar, e outros livros também vão falar, que aqui, essas 4 argolas, elas são como 4 rodas de fogo. Tá lá em Ezequiel. A Lu leu Ezequiel, né, Lu? Você lembra que lá tinha 4 rodas cheias de óleos? São as mesmas 4 argolas que estão na arca. Você lembra que lá tinha 4 seres viventes, com rosto de leão, de touro, de homem, de águia? Tá lá em Ezequiel e também tem em Apocalipse. Esses 4 seres viventes eram figurados nos 4 sacerdotes que carregavam a arca. E a glória de Deus em cima aponta para a presença do próprio Deus. Ou seja, a arca no tabernáculo, ela era uma figura do trono de Deus que está no céu, no Santo dos Santos. Entende que Deus estava trabalhando com sombras e realidades? Isso é a sombra que aponta para o trono de Deus, para a realidade do trono de Deus. Glória a Deus. O que eu quero mostrar com isso? Deus está mostrando que no final das 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Que santuário? Não está mostrando só para o tabernáculo de Moisés, que já não existe, para o templo de Salomão, que já foi destruído, para o templo de Jesus, dos dias de Jesus, né, que também já deixou de existir, ou para um terceiro templo que as pessoas dizem que vai ser construído ali no período da grande tribulação, e nem para o templo de Ezequiel, que as pessoas dizem que estará no milênio. Quando a Bíblia diz que o tabernáculo de Deus será purificado, ele está falando de toda a criação que lá no princípio ela foi profanada. Vocês lembram que quando Satanás foi expulso, Satanás habitava essa região aqui, ó. Essa região aqui, a região dos anjos. Mas lembra que lá em Ezequiel, em Isaías, é dito que ele quis colocar o seu trono junto ao trono de Deus? Ele quis, nas alturas, ele quis subir até onde Deus estava. Por isso ele diz que ele seria precipitado abaixo. Né? E o que a Bíblia diz? A Bíblia não diz que Satanás foi expulso do céu, desceu abaixo, e hoje ele é chamado de o príncipe das potestades dos ares, ele está aqui na região do primeiro céu. Só que a Bíblia ainda vai dizer para nós que ele vai ser expulso daqui no milênio e vai ser lançado no lago de fogo, que, biblicamente, ele é abaixo do altar de bronze, ele é mais baixo ainda. Ele vai ser lançado em um abismo e preso por 1000 anos. E a Bíblia está mostrando que, por ocasião do fim das 2.300 tardes e manhãs, o santuário de Deus, que não era só o tabernáculo de Moisés, que não era só o templo de Salomão, mas está apontando para toda a obra da criação de Deus vai ser purificada. Por isso que é dito lá em Hebreus, eu até coloquei aqui no cantinho, ó, eu não vou abrir a Bíblia, só para a gente finalizar a aula, eu coloquei aqui no cantinho em miniatura, deixa eu ver se eu consigo aproximar para vocês. Aqui, ó.
eu coloquei aqui, ó, Hebreus 9 diz assim para nós, ó, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Perceba que todos os tabernáculos do passado eram só figuras que estavam apontando para as coisas que estão no céu. Se purificassem, mas as próprias coisas celestes com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém ele entrou no céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O que o autor de Hebreus está falando com isso? Eu vou falar para vocês, mas um dia, se vocês quiserem estudar o livro de Hebreus, vocês vão ver o quanto ele é profundo. Só para vocês entenderem, ele está dizendo assim, ó, que os sacerdotes do Velho Testamento, eles oficiavam em tabernáculo, em um templo, que era uma figura que estava apontando para o que existe no céu. E ele está dizendo que eles derramavam o sangue de um cordeiro no que era figura, no que era sombra. Ele diz, mas Jesus, quando veio, ele não entrou com o sangue de um bezerro em um templo que foi feito por mãos humanas, que é sombra, que é a figura. Ele está dizendo que Jesus entrou num templo que é a realidade, é o templo que está no céu. E não com o sangue de um cordeiro, mas com o seu próprio sangue. E ele está dizendo para purificar todas as coisas, né? Tanto as que estão na terra, mas como o céu também, que havia sido profanado por Satanás e por todos os anjos que ele corrompeu. Então você vê que o sacrifício de Cristo, ele vai muito além daquilo que a gente está acostumado a pensar. A gente diz assim, o sacrifício de Cristo foi para me salvar, para perdoar os meus pecados. E isso talvez é uma das maiores verdades. Foi por nós. Mas foi para purificar não apenas nós, mas para purificar toda a obra da criação que tinha sido profanada desde o princípio, não desde Adão, mas muito antes, desde a queda de Satanás. Você vê que o sacrifício de Cristo, ele é para purificar todas as coisas, né? Não só o que era a sombra, mas a própria realidade da criação de Deus. Então, você vê que esse local é santo, o Santíssimo, mas esse local aqui onde habitavam os anjos, chamado de santo, esse local havia sido profanado, e o sacrifício de Cristo, ele vai para purificar não apenas os homens, só os homens, mas toda a obra da criação. Não acredito, não acredito, não acredito. Tá bom? Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou finalizar por aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou trazer só isso aqui para vocês, ó, isso aqui para vocês entenderem. Hoje, a gente falou dessa porção, ó. Aqui, ó. Até agora, na primeira aula, a gente falou dessa visão da estátua, onde mostrava desde Daniel até a segunda vinda de Cristo, que é nessa região, né? E o reino milenar. Na segunda aula, então, a gente falou do capítulo 7, da visão dos 4 animais, onde você vê também o chifre pequeno, você vê a segunda vinda de Cristo, você vê um tribunal sendo posto e vê o reino milenar. Hoje, a gente falou de uma das visões mais difíceis do livro de Daniel, que é essa visão que está apontando para esse período aqui, ó. E por que essa visão é tão difícil? Porque Deus estava mostrando que esses mesmos conflitos que aconteceram naquele tempo vão voltar a acontecer no tempo do fim, de novo. Assim como aconteceu antes da primeira vinda de Cristo, esses conflitos vão voltar a acontecer antes da segunda vinda de Cristo de novo. Tá? Então, esse mesmo cenário do Ocidente contra o Oriente vai voltar a acontecer. E quando esse cenário político estiver montado, vocês vão ver que vai surgir um homem, que é tipificado nesse chifre pequeno, que vai fazer guerra contra os santos, até que venha Cristo e tire o poder dele. Tá? Até que tire o poder dele. Então, é isso que a gente estudou hoje. Na próxima aula, nós vamos falar, então, sobre as 70 semanas de Daniel. E vocês vão ver que Deus agora vai mudar as figuras de novo. Não vai falar de metal, nem de animal, agora Deus vai usar semanas. Tá? E eu vou dizer para vocês, gente, tem muita revelação nessas 70 semanas de Daniel. Por isso que eu escolhi deixar para a aula que vem. Tá bom? Certo? Mas eu vou dizer para vocês, a aula mais difícil passou hoje, que é o capítulo 8. O capítulo 8 é o mais difícil. O capítulo 9, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, porque ele é muito simples, acho que é, tirando a estátua, acho que é o capítulo mais simples que tem, Daniel 9, e Daniel
10, 11, 12, eu acho que a gente vai ter que aumentar uma aula para fazer esse livro. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sei que o livro de Daniel, ele tem muitas coisas para serem faladas, né? E para quem está começando agora, vocês vão perceber assim, ó, se vocês tiverem que dizer, Thiago, eu não entendi muita coisa, mas eu queria saber qual que é a suma de tudo isso que eu tenho que guardar ou que eu tenho que procurar entender. Eu vou dizer para vocês, em suma, a Bíblia diz assim, ó, que Daniel está revelando o tempo do fim. E Daniel estava mostrando o que aconteceria com todos os reinos do mundo, desde os seus dias até o tempo do fim. Então é normal que às vezes a gente fale muito lá sobre a Babilônia, ou sobre os medos e persas, sobre a Grécia, porque Daniel anunciou isso, né? Para os nossos dias já passou, mas para Daniel nem tinha vindo ainda, né? Então Daniel veio contando todos esses reinos. Mas ele ainda contou os reinos que estão à frente dos nossos dias, que ainda não surgiram. Por exemplo, lembra dos 10 dedos da estátua? Ainda não surgiram, estão no futuro em relação aos nossos estátua dias. é com Mila. Mila compreende a estátua. Exato. Né? Lembra dos 4 animais de Daniel 7, onde tinha o último animal com 10 chifres? Também ainda está para o futuro essa cabeça com 10 chifres. Ainda não surgiu. Né? Nos dias de hoje, Daniel 8, que é a visão talvez mais difícil do que eu estou falando para vocês. Daniel 8, essa visão do carneiro e do bode, elas estão no passado. O chifre pequeno estava lá no passado, Antíoco Epífanes. Mas quando Jesus vem em Mateus 24, Jesus diz, lembra da abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel? Se cumpriu nos dias de Antíoco Epífanes. Mas Jesus olha e diz assim, ó, quando vocês virem essa abominação desoladora, aí eu pergunto para vocês, poxa, essa abominação foi antes dos dias de Jesus. Como é que Jesus está dizendo que as pessoas vão ver de novo? Percebeu que Deus está deixando uma sombra no passado, dizendo que ela vai voltar a acontecer de novo? Então, é como se Deus estivesse deixando uma figura, um zoom, só no reino da Grécia, dos medos e persas e da Grécia, mostrando que esse conflito vai voltar a acontecer no tempo do fim de novo, e que do mesmo lugar da onde surgiu aquele chifre pequeno nos dias daquele conflito da Grécia, vai surgir o anticristo no tempo do fim, de novo no tempo do fim. Né? Então, é isso que eu queria demonstrar para vocês. Eu confesso, Daniel 8 é o capítulo mais difícil de Daniel, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele é importante, faz parte da nossa abordagem de hoje também. Eu vou dizer para vocês, tá? Assim como a gente falou desses capítulos, na semana que vem eu vou falar com vocês, então, do capítulo 9 de Daniel e das 70 semanas. Gente, esse capítulo é profundo demais, ele tem muita revelação e ele está apontando para os últimos 7 anos da humanidade e para a grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio. Então, se alguém tem pergunta sobre a grande tribulação, essa semana anota num caderno que semana que vem é o dia para a gente conversar sobre isso, tá? Certo? Então, gente, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa que quer fazer agora no final, um acréscimo? Eu só tenho algo para dizer, obrigada. É tão didático que até quando a gente se enrola, a gente entende. Obrigada, de verdade. Exatamente. Porque você é apaixonado pelo assunto, deixa a gente também, né? Amém. Eu vou dizer para vocês. Falou tudo. Eu confesso para vocês, o capítulo 8 de Daniel é um dos capítulos mais difíceis de serem abordados, tá? Então, hoje entrou a irmã Jurivane, né? Entrou justamente, acho que num dos contextos mais difíceis profeticamente de serem abordados, tá? Mas eu vou dizer assim, ó, não se apavora, tá? Fica ali que, com o tempo, é uma das coisas que eu sempre digo para todo mundo no canal. Lá no meu canal Graça e Conhecimento, eu procuro tratar de assuntos bem difíceis e bem profundos. E que no começo a maioria das pessoas fica perdida, mas quando você começa a estudar com frequência, a nossa mente ela vai sendo exercitada nas profecias ao ponto de que você, é que nem uma esponja, a gente vai absorvendo, quando vê a gente entende tudo, coisas que no início parecia impossível da gente entender, sabe? Então assim, ó, não desiste. Hoje eu vou postar para vocês aqui alguns vídeos falando de Daniel 8 e de Daniel 9 aqui no canal, tá? No grupo nosso. Eu vou postar ali para vocês. Se vocês puderem, assistam, tá? Eu vou botar uns vídeos que são curtinhos, de 10 minutos. Assistam, que eu tenho certeza que vai não só lembrar vocês do que a gente conversou hoje, mas vai elucidar muito do que eu falei e talvez não tenha ficado claro em uma aula só.
tá bom? Aí o que É, eu Você vai faço botar também no na grupo? semana. Perdão. Você vai botar Não, no não vai. grupo ou no YouTube? No grupo. A Lu, pode Eu falar, Lu. faço na semana de reler o capítulo, porque aí eu vou. Vai Vai entrando no assimilando melhor, negócio. vai, com É. certeza. gente, Mila, Desculpa, Lu. nós vamos entrar de mão dada na Nova Jerusalém, cara. Amém. E mas para Ju, posso chamar de Ju? Pode Para a sim. Ju tem que repostar talvez as 2 outras aulas para ela compreender mais sobre a estátua, sobre as bestas. Tá, Assim, talvez você, porque hoje é difícil É. mesmo. eu coloco Não, sim, mas tá? tá bom. Eu Eu vou vou colocar. tentar ler um pouquinho quando ele colocar, mas obrigado, vou Imagina, buscar mais. eu vou colocar para vocês aqui, tá? Então, semana que vem, as 70 semanas de Daniel, combinado? Tá? Se vocês puderem, leiam, que eu tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito disso, tá bom? Um abração, graça Tá e paz bom. para vocês, gente. Obrigado, irmão Tiago. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado a todo mundo. Amém.